fica ali na Via Chico Mendes, Triângulo, em frente à Record Distribuidora. O Cerato está com uma promoção sensacional. Cerato top de linha, com câmbio automático de 6 marchas, duplo airbag, ABS, EBD, troca de marcha com borboletas atrás do volante, o câmbio Tiptronic. Tudo isso por apenas R$ 72.200. O top de linha, com todos esses opcionais, completíssimo por apenas R$ 72.200. Compareça, vá, conheça a linha Kia na Alto Acre, também o Bongo, que está com preço sensacional, somente R$ 62.900, com carroceria de madeira instalada. Promoção por tempo limitado enquanto durarem os estoques. Alto Acre, seja VIP, seja Kia. Vou bater um papo com o presidente do Diretório Municipal do PT, André Camay. O PT oficializou hoje, durante plenário no Teatro Plácido de Castro, o nome do diretor do DERACRE, Marcos Alexandre, como pré-candidato da sigla à Prefeitura de Rio Branco. Na manhã de ontem, o deputado federal Ciba Machado havia desistido de disputar internamente a indicação para a candidatura à Prefeitura de Rio Branco. André Camay, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Muito bem. Graças a Deus. Obrigado aqui pelo espaço. A primeira pergunta, por que para o PT de Rio Branco, Marcos Alexandre é um candidato melhor do que Ciba? Alain, primeiro queria te agradecer por esse espaço aqui, para a gente estar falando desse processo importante que nós passamos internamente no PT. Dizer que isso é resultado de um processo, não é uma decisão unilateral. O PT, por sua cultura e sua forma de fazer as coisas, sua democracia interna, a gente construiu um processo longo que vem desde a metade do ano passado. Essa decisão, ela se deu por um processo de diálogo amplo, inclusive com a participação inicialmente de outros pré-candidatos a prefeito, o secretário de Educação Daniel Zen, o deputado Ney Amorim, né, o deputado Ciba Machado e o diretor do DERACRE, o Marcos Alexandre. A escolha do Marcos Alexandre para esse processo, ela se deu a partir da ideia de que nós precisávamos ter uma pessoa dinâmica, que trouxesse uma renovação para a política, que pudesse dar novas respostas e levar o projeto da Frente Popular a um outro patamar, né? Nós tivemos avanços significativos com o prefeito Angelim na Prefeitura de Rio Branco, mas estava na hora da gente dar um avanço rápido e acelerado na Prefeitura de Rio Branco. O deputado Ciba Machado cumpriu um papel muito importante no PT. Levantou o debate, o deputado Ciba Machado, eu já tenho dito isso em outros espaços, ele tem uma biografia que se confunde com a história do PT, né? E tem toda a legitimidade de colocar o seu nome no debate. Mas nunca fez isso com nenhuma imposição, né? Então, desse processo de diálogo, a gente pode observar que nós tínhamos ali a necessidade de ter, para que a gente construísse o consenso com a Frente Popular, é necessário que a gente tivesse consenso no PT. Então, nós exaurimos o debate e percebemos no interior do PT, e o próprio deputado Ciba, como falou na coletiva que deu, percebeu que quem construía o consenso nesse processo seria o nome do diretor do DERACRE, Marcos Alexandre. Um outro aspecto importante, Alain, é o seguinte: nós temos hoje uma bancada com alguns deputados, lógico, mas 2 deputados que se destacam de forma fenomenal, que é o deputado Ciba Machado e a deputada Perpétua Almeida. Num espaço onde a gente tinha uma disputa entre os dois para a cadeira de prefeito, seria muito difícil a gente chegar num consenso na Frente Popular, e também seria um desfalque grande para uma bancada importante que nós temos no cenário federal, que é o Ciba e a Perpétua lá na Câmara Federal. Então todos esses aspectos ajudaram para que o Marcos fosse escolhido. Mas também tem um outro aspecto muito importante, é a capacidade e as características pessoais do Marcos Alexandre. Como técnico e também como agente político. O Marcos Alexandre, ele foi... Está aprendendo, nessa área política ele está sendo introduzido. Mas ele anda muito bem, caminha muito bem há muito tempo nesse campo. Digamos que o Marcos Alexandre, ele foi diretor do DERACRE no governo, do governador Binho, e está agora, e tocou, talvez da melhor forma possível, uma das maiores obras, que é a BR-364. Está coordenando Ruas do Povo, é um gestor de sucesso. As gestões do Marcos Alexandre são gestões de sucesso aonde ele passou, e o Marcos é um fazedor, é uma pessoa que faz, que pega, quando pega algo para fazer, ele dá a vida dele. Então vou colocar aqui uma pergunta dos internautas que participam conosco pelas redes sociais, e a pergunta aqui, deixa eu escolher aqui essa daqui, que é muito boa, do Rodrigo Santos. É o seguinte:
André Camargo, você realmente acredita na possibilidade de vitória do Marcos Alexandre nas eleições de 2012? Uma vez que, sem qualquer experiência política e com a crise de credibilidade que o PT tem vivido, seria difícil fazer um novo Binho? Pergunta do Rodrigo Santos. Eu não tenho dúvidas da possibilidade da eleição do Marcos Alexandre. Na verdade, o PT tem esse entendimento, as lideranças do PT têm esse entendimento. Fato é a escolha do Marcos que a gente fez aqui. Mas o cenário político é bem diferente do que no cenário do Binho. Não, é bem diferente, mas a gente tem aí, primeiro que a ideia de que o PT não tem credibilidade política, nós estamos... Está enfrentando uma crise. Crise. Exatamente. Nós estamos no governo do Estado, o governador Tião Viana está com uma popularidade das maiores que a gente já viu. Nós estamos concluindo uma prefeitura de sucesso, né? O prefeito Angelim vai entregar o município de Rio Branco com uma verdadeira revolução urbana e também na zona rural. Você acha que o Marcos tem condições? Eu acho que o Marcos tem todas as condições. Mesmo com a oposição disparada nas últimas pesquisas? Mesmo com a oposição, numa posição talvez das mais cômodas que ela já teve. Né? Das mais cômodas que ela já teve. Isso é fenômeno de quê, na tua opinião? Essa discrepância nos números da oposição lá na frente e o Marcos aparecendo com 11 numa pesquisa, 7 na outra pesquisa. Isso não é... Isso reflete o quê? Isso não é de assustar. O Binho, quando foi candidato, apareceu com 2% na primeira pesquisa. Né? Então, na verdade, a gente acredita que o que vai eleger o Marcos Alexandre não é o Marcos Alexandre. É o projeto da Frente Popular, de grandes serviços prestados que a gente tem nesse estado e com resultados fenomenais. Pergunta aqui da Janaia Souza. O que o partido achou da desistência do deputado Cibá Machado ao retirar o seu nome como candidato, pré-candidato a prefeito de Rio Branco? O partido teve alguma coisa a ver com isso para que isso acontecesse? Teve alguma ingerência do PT nisso daí? Não, Janaia. Ingerência não. Nós tivemos um processo muito importante, democrático, de debate amplo, com todas as forças internas do PT, com lideranças políticas participando. A gente, na metade do ano passado, Alain, é importante salientar isso, nós convidamos o prefeito Angelim e o governador Tião Viana. O prefeito Angelim continua viajando de férias, já voltou? Ele tá voltando, chega hoje. Então, ele não participou desse processo nos últimos dias? Não participou, mas tinha dado já referendo ele dele. Coordenou esse processo. É importante a gente dizer, o prefeito Angelim, junto com o governador Tião Viana, eles coordenaram esse processo. Né? A decisão sobre essa questão da saída do Cibá, ela não foi uma desistência, foi uma compreensão que o deputado Cibá teve de que para que a gente construísse unidade política e para que a gente vencesse as eleições, era importante apoiar a candidatura do Marcos Alexandre. Outra pergunta muito bacana está aqui, do Neudes Pereira. Ele faz a seguinte pergunta: quais são as tuas expectativas nessa eleição? Porque tudo indica que haverá muita baixaria e ataques pessoais. Você pensa que isso vai acontecer, na tua opinião? Olha, Alain, cada eleição é uma eleição, né? A gente não tem como prever, é diferente. Nós, da Frente Popular, vamos fazer uma eleição de alto nível, um debate de alto nível nessa eleição. Nós temos resultados fenomenais para mostrar, nós temos um candidato competitivo e capaz, nós temos uma história política decente e de dedicação ao Acre. Portanto, nós, inclusive com respeito à população, nós vamos fazer um debate de alto nível na política, como sempre procuramos fazer. Já que o PT bateu o martelo e Marcos Alexandre é o candidato, o pré-candidato, até ser referendado nas convenções em julho, como é que fica a situação de Perpétua, que já disse reiteradas vezes que é também pré-candidata, não retira o nome, porque ela não vê problema algum em o PT ter um candidato e ela ser a candidata do PCdoB. O PT de Rio Branco buscará até o último dia de convenções esse consenso ou já se resignou a aceitar a pré-candidatura de Perpétua nessa candidatura dela do PCdoB à Prefeitura de Rio Branco? Alain, uma das marcas mais fortes da Frente Popular é a unidade. A gente construiu isso, uma história muito bonita da Frente Popular, né? E essa unidade ela trouxe vitórias muito importantes para o Acre. Nós do PT não vamos abrir mão de jeito nenhum de construir unidade. Nós construímos esse processo interno com muito diálogo e se tem uma coisa da qual nós não temos problema nenhum de fazer é conversar. Nós vamos conversar e exaurir o debate com o PCdoB até a hora que a gente conseguir chegar no consenso. Eu tenho certeza absoluta que nós chegaremos.
E quem abriria a mão? O PT ou o PCdoB? O PT abriria a mão? Não, o PT está apresentando um candidato. Né? Eu acho que não tem... o importante é que a gente olhe para a Frente Popular e veja qual é a candidatura que é capaz de constituir e de consolidar essa unidade da Frente Popular. Precisa ter, então, um tipo de argumento que valha essa decisão. As pesquisas podem ser esse argumento? Podem ser esse critério de desempate entre os dois? Olha, eu não acredito que a gente vá se basear por... Lá na frente o Marcos esteja bem à frente, a Perpétua diga, não, já que o Marcos cresceu muito, eu vou apoiar. Pode balizar essa escolha, ou pode ser o contrário, o Marcos não decola e Perpétua lá já comece a passar o bocalão, e aí o PT entenda que deve apoiar a Perpétua. E aí? Não, a ideia é de que a gente vai resolver isso na política, e não na matemática. Né? Nós vamos resolver isso na política. Nós vamos dialogar de forma ampla. Nós sabemos que, como eu te falei, na Perpétua, candidata sozinha, não tem chances de eleger. O Bocalon, candidato sozinho, não tem chance de se eleger. Assim como o Marcos Alexandre também não teria. O que vai eleger o candidato da Frente Popular é a unidade da Frente Popular. Mais uma pergunta dos internautas aqui. Marcelo Lima faz a seguinte pergunta. A candidatura de Marcos Alexandre a prefeito da capital foi consensual ou houveram divergências? Isso a gente sabe que houve aquele movimento, entende, do PT, capitaneado pelo próprio Ulher, em prol do Cibai e tal. Há quem diga que foi uma imposição, já que se trata de um técnico que é candidato e não um político. Houve imposição? Você vai responder mais uma vez. De algum cacique petista, meu caro? Não, de forma alguma. Como eu te falei, foi um processo de diálogo amplo. Nós, Alain, nós recebemos manifestações de apoio às candidaturas que estavam internamente no PT, de todas as forças do PT. Como você sabe, alguns sabem, o PT tem correntes internas, tem tendências que fazem a vida política do PT acontecer no seu cotidiano. E essas forças se manifestam. Agora, essa decisão ela veio de um processo de diálogo com todos esses espaços e com as lideranças do PT. Rapaz, tem uma pergunta aqui, não tem nada a ver com política, mas eu vou fazer, porque ele disse, Alain Henrique, faça, por favor, essa pergunta. Tá aqui, ele está clamando aqui, é o Gemil Júnior. Quando é que o PT vai asfaltar a minha rua? Eu moro lá no Oricuri. Ele está reclamando. O PT está na prefeitura. Claro. Não, mas o Gemil, certamente a rua dele será pavimentada. Esse é um compromisso do governador Tião Viana, em parceria com o prefeito Angelim, tem feito essa parceria com os outros prefeitos. O governador Tião Viana fez o compromisso com o programa Ruas do Povo de pavimentar todas as ruas. Vai chegar lá. Né? Agora, não vai ser o PT é um partido, né? Mas a gente está na política. Agora, a gestão, o governador Tião Viana, né, o nosso governo, junto com a prefeitura, vai chegar lá na Oricuri, certamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Após a oficialização do Marcos Alexandre, existe a possibilidade de, no dia 5, todos os partidos da Frente Popular se reunirem e assinarem uma moção de apoio a essa pré-candidatura de Marcos Alexandre. Aí eu te pergunto, o PV e o PCdoB serão signatários dessa moção de apoio? A ideia do dia 5 é, na verdade, a gente fazer uma reunião. Nós não fizemos ainda uma reunião plena da Frente Popular. Nesse processo, Alain, é importante também dizer, nós conversamos com os partidos da Frente Popular, conversamos com todos os partidos, ouvimos todo mundo nesse processo. Inclusive, ajudou nessa escolha do Marcos nesse processo. Todos os partidos estiveram, inclusive, hoje lá na plenária do PT, participaram, foi muito, muito bom. Mas a reunião do PV e o PT, eu tenho conversado com essas lideranças de ambos os partidos, e eles não têm muito interesse de assinar a moção de apoio ao Marcos Alexandre, não. Viu? A reunião do dia 5, ela pode até ter uma moção de apoio, ela pode resultar numa moção, ela pode resultar num processo de definição da candidatura da Frente Popular. Mas a intenção dela é fazer uma reunião da Frente Popular agora com oficialmente um nome que o PT apresenta à Frente Popular. Como a gente ainda não tinha um consenso interno e muitos partidos da Frente Popular manifestavam de que gostariam de esperar o PT definir internamente para poder reunir, nós vamos fazer isso agora. Muito bem. Mais uma última pergunta aqui dos internautas que participam conosco de uma maneira tão graciosa. Eu quero agradecer aqui aos nossos internautas que sempre estão aí participando conosco. Ele diz o seguinte: André, qual será a postura do PT nas eleições de 2012, enfrentando candidatos da oposição que já estão em campanha, de eleição em eleição? Qual será a postura do PT? Porque ele é seu xará, é o André Araújo que faz essa pergunta.
haja vista que a oposição está na frente aí. A postura do PT, Alan, não vai ser diferente do que ela já foi em outros tempos. Nós estamos trazendo como duas marcas que nós queremos trazer para essas eleições. Três marcas, na verdade. Uma é da renovação, né, da renovação do nosso projeto, da gente reoxigenar esse projeto, né? Outra é de mostrar todo o trabalho que a gente já prestou ao povo do Acre, e outro é da gente levar um debate político de alto nível, como eu já te falei aqui anteriormente. Essa é a postura do PT. Todos os políticos, e você é um jovem político, mas que já tem experiência, sempre trabalham com cenários. Claro. O cenário pode ser este, o cenário pode ser este, ou pode ser diferente também. Muito bem. Trabalhando com o cenário de unidade, a Frente Popular vai com tudo para cima da oposição, com toda a força que tem, com a militância, buscando vencer essas eleições e se consolidar como hegemonia no Acre e em Rio Branco. Mas digamos que o cenário seja diferente e Perpétua não abra mão de sua pré-candidatura e seja candidata pelo PCdoB. Num caso de segundo turno entre Perpétua e Bocalhon, como é que o PT vai agir numa situação como essa? Alan, acho que é cedo para a gente falar sobre isso. Mas vamos trabalhar com esse cenário? Mas deixa eu te falar, é cedo para a gente falar sobre isso, até porque esse é um debate que tem que acontecer, né, com a direção do PT. O segundo turno é um outro processo. Mas eu quero só reafirmar uma coisa contigo. Nós, do PT, não consideramos a possibilidade de duas candidaturas na Frente Popular. Mas é um cenário que pode acontecer. Pode acontecer. Mas nós vamos trabalhar para que a gente tenha uma candidatura única. Se esse cenário vier a acontecer, vai ser o resultado do primeiro turno, a relação que a gente vai construir no primeiro turno, que pode dizer o que vai acontecer no segundo turno. Você vê o que aconteceu nas eleições, o que acontece em outras eleições. O que aconteceu na eleição da presidente Dilma, por exemplo. A gente não sabia qual seria a postura, por exemplo, da ex-senadora Marina em apoio. A gente, né, talvez naturalmente fosse um apoio, mas essa coisa nunca é natural. Né? Na política é assim, a política não é uma reta, ela tem os seus caminhos. Então a gente precisa, um segundo turno para a gente é um novo momento na eleição. Nós vamos dialogar lá na frente. Agora, quero reafirmar para ti, eu acredito e nós do PT acreditamos que nós construiremos a unidade da Frente Popular. Conversei aqui com André Camay, presidente do Diretório Municipal do PT aqui em Rio Branco. André, muito obrigado pela tua... Eu te agradeço, Alan. Obrigado por responder as perguntas dos nossos internautas. É isso, eu fico feliz. Postei aqui, o povo gosta do tio. Eu sou facebookeiro também. Tá, twitteiro também. Obrigado mais uma vez, André. Agradeço. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.